Pânico. Essa franquia é de sucesso de quase 30 anos, 6 filmes e uma série de TV. Mas o que aconteceu com todas as ideias, roteiros, histórias que nunca chegaram a virarem filmes? Isso que eu falo na segunda temporada, Sequências Perdidas de Pânico. Episódio 1, Roteiro Original de Pânico. Então, pessoal, aqui fazendo a estreia da nossa série, né, segunda temporada aqui, né, Sequências Perdidas de Pânico. A primeira foi sobre Sequências Perdidas de Halloween, foi um sucesso e foi renovada então para falarmos sobre a franquia Pânico. E nesse episódio de estreia então, resolvi trazer para vocês o roteiro original do primeiro filme. Não temos tantas diferenças assim, né, do que o filme foi lançado nos cinemas. Temos algumas cenas extras, algumas coisas que foram modificadas ali, né? Mas a principal diferença real, assim, desse roteiro original pro filme é o clímax na casa do Stu, que é completamente diferente, mas eu vou trazer aqui para vocês então, para vocês entenderem como seria o filme na realidade antes de algumas mudanças para ser lançado nos cinemas. Começando então, pessoal, o nome do filme iria se chamar Scary Movie. Eu até falei para vocês em vídeos de curiosidades do filme, né? Mas depois acabou sendo mudado para Scream. E outra coisa bastante interessante, né, que a cidade de Woodsboro não chamaria Woodsboro, se chamaria Bayboro, completamente diferente, né? Além disso, né, o Steven não se chamaria Steven North, e sim Steven Forrest. E aqui no roteiro é descrito, né, o Billy Loomis é descrito como um cara jovem com porte atlético, como se fosse um jogador de futebol americano. Completamente diferente também do Billy que a gente vê nos filmes. E a mãe da Tatum, né, aqui no roteiro, chamada de Mama Riley, ao invés de Senhora Riley, como é dito no filme. Assim, algumas diferenças aqui iniciais só para vocês entenderem as modificações que eles fizeram para o filme. Não são gritantes, mas como um fator também de curiosidade aqui para vocês. Mas então, no início do filme ali que temos a cena da Casey, né, sendo estoqueada ali pelo assassino, aquela ligação toda, não temos muitas diferenças não, pessoal, é bem parecido ao real. A única diferença, assim, realmente que a gente consegue perceber é que no roteiro original a Casey tá fazendo a pipoca numa panela mesmo, naquela panela que você tem que ficar ali 200 anos, né, girando a mão. Então, ela faz a pipoca do jeito tradicional na panela e não naquela frigideira que coloca lá e a pipoca vai explodindo, naquele negócio de alumínio que vai aumentando, né? Então, assim, realmente a maior diferença aqui que temos em relação a esse iniciozinho aqui é justamente essa parte da pipoca. Uma cena extra que a gente tem no roteiro que não tem nos filmes, depois, né, que a Sidney tem aquela visita noturna do Billy, que ele vai até a casa dela e tudo mais, temos uma cena na manhã seguinte, né, depois que o Billy vai embora, ali é cortado então e temos o rádio relógio da Sidney tocando e ali ela acordando e desligando o alarme. Disso, então, ela vai até a janela do seu quarto e ali ela vê o seu pai entrando no carro para poder ir embora. Ela dá um breve aceno pro pai dela, mas ele não vê ela, ele não consegue ver ela, simplesmente entra dentro do carro e assim ele vai andando pela estrada fora em direção ao aeroporto, né, que ele vai para um congresso, alguma coisa assim, né? E então temos essa cena extra também do filme. E é também, ao invés de termos a cena da fonte ali em que eles estão conversando, né? Essa cena simplesmente é extremamente clássica, né? Do primeiro filme. E essa cena, ao invés de acontecer na fonte, no roteiro original, acontecia numa mesa, né, de cafeteria ao ar livre ali da escola na época que eles estavam almoçando. Então, ao invés de ser na fonte, era uma mesa de cafeteria que eles conversavam, tinham aquele diálogo ali sobre os assassinatos, né? E logo depois que a Sidney, então, é atacada, né, pelo Ghostface na casa dela, que ela entra no quarto dela, que ela manda uma mensagem para a polícia ali do computador dela, é uma cena um pouco mais estendida. A gente vê que o endereço da Sidney, que é simplesmente Elm Street, número 34, fazendo uma clara referência à Hora do Pesadelo, né? Que também é um filme dirigido pelo Wes Craven. Muito legal.
E depois, então, né, que a Sydney recebe aquela ligação na casa da Tatum, que fala sobre a morte da mãe dela, que ela meio que colocou a culpa no cara errado, no Cotton, né? Aí a Sydney vai lá, conversa com a Gail sobre isso, e logo depois dessa conversa, ela meio que é atacada por dois garotos ali do colégio, no início ali, né? Ela entrando pela porta do colégio, ela é meio que atacada por dois garotos vestindo as roupas do Ghostface, né? E ali ela é completamente surpreendida com esse meio que ataque desses caras vestidos de Ghostface, né? E também o outro ataque que ela sofre lá no banheiro, né? Lembra esse ataque que ela sofre no banheiro no filme? Então, leva muito a crer que esse ataque que ela sofreu no banheiro realmente é um ataque do Ghostface real. Coisa que no filme fica um pouco meio que na dúvida, deixando ali se é um Ghostface real ou se não é um Ghostface real, né? Mas aqui no roteiro fica bem claro em relação a isso, porque aí, depois que ela sofre aquele ataque lá no banheiro, ela vai correndo em direção à sala do diretor Hembry, né? E exatamente nesse momento, então, que ela encontra o diretor Hembry conversando com os dois jovens, que é a cena que foi pro filme, né? Falando sobre eles usarem a máscara e tudo mais, fazendo todo aquela punição, falando com eles sobre isso, né? E é uma cena, então, que a Sydney vai lá na sala do diretor Hembry e os dois estão lá. Então leva realmente a crer que aqueles dois caras que meio que atacaram ela lá no início, né, mais cedo, é exatamente esses dois caras que estão sendo punidos pelo diretor Hembry nessa cena. Então temos algumas modificações também nessa parte. Aquela cena também que o Stu convida a Tatum e a Sydney para irem até a festa na casa dele, no filme acontece quando eles estão saindo ali do colégio indo em direção à rua. Mas no roteiro é um pouco diferente. Acontece quando eles ainda estão nos corredores da escola indo embora, né? Depois de ter falado que tinha aquele toque de recolher, que as aulas foram canceladas e tudo mais. E aqui no roteiro também a gente tem uma cena extra, que é uma cena entre o Billy e o Stu. A gente vê poucas interações somente entre os dois no filme, né? E aqui no roteiro os dois teriam essa cena em conjunto, né? Que eles estavam justamente indo até a locadora onde o Randy trabalha. E aqui no roteiro fala exatamente que a locadora é uma Blockbuster. E no filme não fala que é a Blockbuster, fala que é uma locadora qualquer, né? E ali então o Billy, ele pergunta, e aí, conseguiu convencer ela? Aí o Stu fala, nossa, foi muito fácil, foi muito tranquilo, pode ficar tranquilo que ela vai na festa e tudo mais. Aí o Stu pergunta pra ele, né, fala, vocês vão tentar se reconciliar e tudo mais. Aí o Billy meio que faz uma recriminação nele, fala que ele é muito sensível, que não sei o que das contas. Aí o Stu fala, nossa, mas você pega muito no meu pé e tudo mais, né? Então fica uma conversa, um diálogo entre eles antes deles entrarem ali pra locadora, que tem aquela cena deles com o Randy ali na locadora, né? Além disso também, quando o Stu pergunta pro Randy, por que você, né, vai... qual a sua motivação se você fosse o assassino? No filme o Randy responde ao milênio, né? Os motivos são incidentais e tudo mais. Aqui é um pouquinho diferente. No roteiro ele já fala, estamos no ano de 1995. Então levando a crer realmente que esse filme se passa em 1995 e não 96, na época do lançamento dele. Então ele muda um pouquinho só, mas eles quiseram realmente ocultar a data do filme para trazer uma coisa mais atemporal, né? E colocar, um milênio. Pronto, aí resolveram essa situação toda. E ali também temos uma cena extra, né? Quando a Tatum e a Sydney vão entrar no mercado para fazer aquelas compras, para poderem ir na festa, né? Tem a caixa que tá bem na entrada ali do supermercado, avisa elas, olha, já estamos quase fechando pro toque de recolher. Aí a Tatum fala, não, mas pode ficar tranquila, 2 minutinhos, vai ser bastante rápido. Então é uma cena um pouco mais estendida ali desse supermercado. E além disso, também temos uma cena estendida entre a Tatum e a Sydney, também conversando sobre a questão do sexo e tudo mais. Aí a Sydney pergunta em relação ao sexo pra Tatum, e a Tatum ensina os métodos dela, de como ela se prepara antes de fazer sexo com o Stu. Enfim, elas comentam muito sobre essa questão, sobre o sexo e tudo mais.
Enquanto isso, né, elas estão saindo do mercado, estão pagando as compras, estão colocando as compras no carro, e ali chega o Dewey, né, entra dentro do carro e leva elas embora, então temos essa cena mais estendida ali das duas conversando sobre essa questão do sexo. Coisa que a Sidney, né, no roteiro, lá no final do filme, antes dela fazer o sexo com o Billy, ela lembra dessas técnicas que a Tyrion ensinou a ela e ela faz, né? Então, assim, temos algumas diferenças em relação a isso. É realmente uma coisa que vale a pena deixar ali no roteiro, né? No filme, né? E quando as duas chegam também na festa, na casa do Stu e tudo mais, a gente tem um pouquinho mais de uma cena estendida, né? Mostra o pessoal pegando a pipoca, colocando pipoca no micro-ondas e tal, ajustando salgadinhos, uma pequena conversa ali entre eles, né? Ajustando, colocando as coisas ali e tudo mais na cozinha, né? Pra fazer as coisas. Além disso, também a morte da Tyrion também é um pouquinho diferente, né? Na verdade, quando ela vai pegar a cerveja ali na geladeira, ali no porão, a cerveja, na verdade, são latas, né? E não garrafas de vidro, né? Então, ela não joga as cervejas, né, no Ghostface, não quebra as garrafas de vidro no Ghostface, né? São latas ali de cerveja, então temos essa pequena diferença. Além disso, né, no final do filme também o clímax, como eu disse para vocês, é extremamente diferente. Depois que a Sidney ali, ela faz, né, relações sexuais com o Billy e o Stu chega e meio que mata o Billy nessa época, né, nesse momento, a cena de perseguição da Sidney é muito, mas muito, 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 muito diferente mesmo, né? Ela, quando ela sai do quarto ali que ela tava com o Billy, ela simplesmente entra numa porta e se tranca nesse quarto. Ela fica completamente perdida para onde que ela vai e ela tem uma outra porta e uma escada que vai pro sótão. Ela não quer ir pro sótão, então ela vai para outra porta que tava ali e ela tenta abrir aquela porta, mas a porta é trancada. Enquanto isso, atrás dela, o Stu tá batendo na porta querendo entrar. Nela não tem outro jeito, ela então resolve subir até o sótão para poder tentar fugir de todas as formas possíveis. E nisso, então, ela chega até o sótão, ela tá ali no sótão, né, e ela não sabe para onde ir. Ela vê uma janela bem no final do sótão, sabendo que essa janela pode levar ela até a rua. Nisso, então, ela meio que no escuro ali, ela sai correndo pelo sótão, ela crupica em várias coisas e tudo mais, não sei o que, não sei o que, e ela chega perto do espelho, e esse espelho meio que quebra, né, e ela fica olhando para o seu próprio reflexo, e ela vê a roupa dela ensanguentada com o sangue do Billy, e ela tem um momento meio esquisito ali, né, tipo, nossa, mas ela meio que pensa, nossa, mas o sangue é muito escuro, tipo, tá estranho. Mas ali, obviamente, ela já não pensa muito sobre isso e ela já tenta fugir de todas as formas possíveis. E ali ela bate bastante, assim, na janela, né, do sótão para poder pedir ajuda. E ela vê lá embaixo o Dewey com a Gale, né, que estava voltando ali depois de acharem o carro do pai dela, da Sidney, né, e ali então ela vê os dois ali embaixo, bate muito assim, mas eles não conseguem ouvir, e é nesse momento então que o Dewey e a Gale vão entrar para dentro da casa. Nesse momento então que ocorre a morte do Kenny, ou seja, o Kenny morre antes, né, do que foi realmente no filme, e o Kenny e a Sidney não tem nenhuma interação nesse roteiro como tem no filme, né? Na cena da perseguição da Sidney, ela vai até a van ali da reportagem, o Kenny tenta ajudar ela e ele acaba morrendo na frente dela. Aqui não, o Kenny morre antes e os dois não têm nenhum tipo de interação. Nisso, então, a Sidney ela consegue quebrar essa janela e ela acaba pulando, né? Ela pula até uma varanda que tem embaixo ali do sótão. E quando ela pula na varanda, então, ela consegue ali ficar tranquila. E ali ela tá bem mais próximo de conseguir pular até o chão. E quando ela vai meio que se debruçar ali na varanda para poder pular até o chão, o Ghostface surge e pega a mão dela e tenta puxá-la para cima. Ela se rebate, faz tudo possível, ela consegue tirar a mão dela e assim ela acaba caindo no chão e meio que acaba fugindo. Nessa parte, então, a Sidney também não vê a Tyrion morta, né? Aqui, quando ela consegue fugir do sótão, no filme, quando ela consegue fugir meio do sótão, ela cai numa lancha com uma lona e ali, então, ela tá na garagem e ela vê realmente o corpo da Tyrion ali na porta da garagem. Aqui, então, no roteiro, ela não vê o corpo dela, né? Então, assim, não tem aquele impacto dela ver a própria amiga morta.
Então também, outra diferença que no roteiro, eu até falei pra vocês nas curiosidades do filme Pânico, é que o Dewey não sobrevive. Depois que o Dewey é atacado pelas costas pelo Ghostface, ele morre. Ele não sobrevive a esse ataque, né? Então também temos uma diferença bastante importante aqui nesse final. Além disso, o diálogo que acontece entre a Sidney, o Stu e o Billy acontece na sala de estar e não na cozinha, né? Essa cena é bastante icônica da cozinha realmente acontece na sala de estar. E desde o início da cena, eles já tiram o pai dela ali e o pai dela tá presente na cena completa. Aqui no filme, por exemplo, ele aparece um pouco depois ali na cozinha, depois que o diálogo já começou. E aqui no roteiro ele já aparece no início, né? Então também temos algumas diferenças aí. E outra coisa muito, mas muito diferente mesmo, é a batalha da Sidney com os Ghostfaces, né? Na verdade, o Randy, né, ali ele também leva um tiro no roteiro, mas ele se levanta antes, né? Ele se levanta antes, ele acaba então lutando contra o Stu. Enquanto a Sidney tá lutando contra o Billy, que é praticamente igual do filme, né? Quem faz as coisas com o Stu é o Randy. Então o Randy que luta contra o Stu, e o Randy, no roteiro, é quem joga a televisão no Stu, e não a Sidney, né? E aqui acontece a mesma coisa, tipo, a Sidney vai... tenta matar o Billy e a Gale aparece, atira no Billy e aí a Sidney mata o Billy, mas ela fala outra coisa com o Billy, né? Ela xinga ele de pau pequeno. Então ela não xinga ele de garotinho da mamãe, fala pau pequeno, né? Não, ela não fala assim, não no meu filme, você não sei o que, não, pau pequeno. Só lembro dessa parte que ela fala disso. Xinga ele ali, né? E aí acaba tirando e matando o Billy. E no final também, uma coisa muito diferente que acontece é que acabou tudo, mataram os Ghostfaces. A Gale, então, vai em direção à câmera que ela tinha escondido ali na sala e ela fala, agora eu vou fazer o meu desfecho. Nisso, então, o Randy cria coragem para poder pedir a Sidney para sair com ela. E ele fala, Sidney, o que você acha depois disso tudo acabar, a gente ir num date, sair algumas vezes e tudo mais? Aí a Sidney fica paralisada, ela não responde, ela dá um meio sorrisinho assim, ele fala, mas que tal a gente assistir um filme? Ela fala, desde que seja um filme da Meg Ryan, né? E ali os dois conversam, tem esse diálogo e o filme acaba depois disso. Então a gente não tem a cena do Dewey sendo resgatado, a cena da Gale ali no final, né, com os repórteres falando sobre esse assunto. O final é muito mais fechado na casa, não tem aquelas cenas externas para contar o final do filme lá de 1996, né? Então assim, tem algumas pequenas diferenças? Tem algumas pequenas diferenças. Não são tantas assim, né? Mas a principal diferença mesmo foi nessa cena final do clímax, né? Toda a perseguição da Sidney, a luta com os Ghostfaces é diferente, o Dewey não sobrevive, o Randy tem uma participação muito mais ativa nesse final, sabe? Então, assim, temos algumas coisas bem diferentes, mas nesse final, outros são alguns meros detalhes, né? Que depois, obviamente, o roteiro vai melhorando, algumas coisas vão modificando, um nome... uma descrição, umas coisas bem simples de detalhes, umas cenas que eles cortaram por conta de tempo, né? Enfim, algumas coisas ali, mas que não são tão discrepantes assim. Agora, né, pra semana que vem, que eu vou trazer pra vocês no segundo episódio, que é o roteiro original de Pânico 2. Agora, esse aqui é muito diferente. O roteiro original de Pânico 2 é muito, mas muito diferente. E olha, confesso pra vocês que eu prefiro muito mais o filme do que o roteiro original. Muito mais. Ainda bem que vazou esse roteiro e não foi pra frente, porque, nossa senhora, meu Deus, eu fiquei chocado com tanta diferença assim. Mas enfim, pessoal. Esse aqui é o vídeo que eu trouxe pra vocês, né, o primeiro episódio. Espero que tenham gostado dessas diferenças, né. Comentem dessas curiosidades também que eu trouxe pra vocês, sabiam, não sabiam. Aqui no link da descrição eu vou deixar pra vocês o roteiro, né, na íntegra, pra vocês darem uma olhada. Tá em inglês, né, gente, né, pessoal? Então, assim, eu li, traduzi e resumi algumas coisas para trazer esse vídeo aqui pra vocês, né.
Mas ali, se vocês dominam inglês, ou quer aprender, quer ler, quer dar uma olhada, enfim, vou deixar aqui pra vocês, que aí vocês também podem ter acesso ao roteiro na íntegra também, tá, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa estreia, desse primeiro episódio. Finalmente estreou, né? Vocês estavam muito animados, pedindo bastante, meses. E finalmente estamos aqui com a nossa estreia. Então, para semana que vem, como eu disse, temos o roteiro original de Pânico 2, né? Como seria Pânico 2 originalmente antes desse vazamento, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deem um like nesse vídeo, comentem aqui sobre isso e se inscrevam no canal se você não é inscrito, porque olha só, quanta coisa legal que eu vou trazer pra vocês aqui, né? Muita coisa, estamos no Esquenta Pânico e também nessa minissérie Sequências Perdidas de Pânico, são 7 episódios. Mas é isso, pessoal, muito obrigada, até os próximos vídeos e até o próximo episódio semana que vem, no mesmo horário, 18 horas. Ativa o sininho pra vocês não esquecerem.